Olá pessoal, olá turma do bem, olá turma da paz. Eu espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo na paz. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu pequeno e humilde canal. Sinta-se à vontade para assistir o tempo que quiser, para deixar os comentários, caso assim se sinta na vontade, ok? Hoje eu vou fazer um pequeno comentário sobre o filho perdido e reencontrado. Para quem é voltado mais para esse meio bíblico, esse negócio voltado mais para a espiritualidade, para ensinamentos da Bíblia, esse O Filho Perdido e Reencontrado, ele nos dá um exemplo de que lá no passado alguém viveu essa história, esse fato, essa realidade, mas que hoje ainda existe no meio de nós, ainda existe nas nossas vidas e que existe no meio de todos. A única diferença é que, ao sermos encontrados por nós mesmos, pelo Espírito Santo, nós começamos a renascer. Como disse Jesus Cristo, é preciso que a gente renasça. Não naquela forma material, ter que voltar ao ventre da mãe, passar por aquele processo todo de 9 meses. Não, isso ao olhar do homem, isso é impossível. Não é impossível ao olhar de Deus. Mas eu estou falando aqui como olhar do homem. Então, para mim, é impossível. Mas que para Deus não é impossível. Mas que a realidade não é essa. Não é voltar ao ventre da mãe para renascer de novo. Mas sim renascer no sentido da pessoa recomeçar. Ou recomeçar. Recomeçar uma nova vida. Recomeçar sendo uma nova pessoa. Porque assim como o filho que foi perdido estava bem com a família, estava bem com o pai, com o irmão mais velho, que se sentiu até enciumado porque esse irmão dele, o mais novo, que foi o que foi para as coisas mundanas, ele queria, eu acredito que você já teve de falar, que essa história ela conta, que ele queria a parte da herança dele. Ele queria por quê? Porque assim como nós queremos muitas vezes, aquela parte que nós achamos que temos por direito e por obrigação daquele familiar, nos dá essa herança. E esse rapaz, ele foi sim um desses. Tanto é que isso é bíblico, está na Bíblia. Ele foi, um dia chegou ao pai. Pai, eu quero a parte da minha herança. Eu quero a parte que me cabe, porque eu preciso viver de uma outra forma. Eu preciso fazer um investimento. Esse tipo de trabalho não é o trabalho que eu quero para mim. Não é o trabalho que eu quero para o meu futuro. E o pai recusou 2 vezes, dizendo aonde era que ia ter que tirar, da onde era que ia tirar, na verdade, onde era que ele ia encontrar todo aquele dinheiro para dar para o filho mais novo. O filho insistindo, pai, venda a minha parte. Você tem muitas, o senhor, na verdade, o senhor tem muitas terras, então venda a minha parte. Eu quero a minha parte. Eu vou embora, vou investir e vou voltar para cá rico, porque essa não é a vida que eu quero. E o pai, na terceira vez, disse, tá bom, eu vou fazer o que você deseja. O coitado do pai se sentiu um pouco triste, mas mesmo assim, vendeu sim uma boa parte da terra que ele tinha, das terras que ele era um fazendeiro, era voltado para esse meio de agricultura. Então ele vendeu e deu sim a parte em dinheiro para o filho mais novo. O filho mais novo, achando que todo aquele dinheiro que ele tinha ali, que nunca ia acabar, era como se tivesse em um olho d'água, que quanto mais água tirava, mais água aparecia. Mas não foi bem assim. E na Bíblia fala que, ao sair de casa, o pai recomendou, meu Deus, traga o meu filho para casa bem, salvo e bem. E o que aconteceu? O filho foi embora. Chegando na cidade, ele achando que estava com todo aquele dinheiro, que não ia acabar, que era muito dinheiro, até era sim,
e dava justamente para fazer um investimento, coisa que ele não fez. O que foi que aconteceu? Ele começou a se perder mentalmente. Que na verdade a perdição dele já começou a partir do momento em que ele quis a parte dele. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele nos dá um certo poder quando a gente tem e quando a gente perde o controle, quando a gente não tem o controle sobre ele. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Chegando na cidade, ele não foi fazer o que ele dizia que ia fazer. Era colocar no banco e recuperar em juros todos os meses, ou não sei como era que funcionava naquele tempo. Ele queria viver dos juros e também fazer um outro tipo de investimento. Ele não fez nem essa parte de investir no banco, depositar no banco, e nem fazer um outro investimento. Ou seja, comprar algo por um valor para vender por um outro valor maior, para que ele tirasse o que ele tinha gasto e também tirasse um pouquinho de lucro. Ele não fez nada disso. O que ele fez foi para o caminho da porta larga. Começou a gastar com os amigos, apareceram muitos e muitos amigos, foi para a parte de luxúria, ele começou a comprar roupas caríssimas, sapato, que coitado não tinha conhecimento do que era sapato bonito, começou a comprar sapatos. Na época era muito bonito, mas que ao mesmo tempo já tinha sido ultrapassado. Ou seja, os vendedores viram essa fraqueza nele, a falta de conhecimento das coisas. Eles vendiam algo por algo muito mais caro, por algo muito melhor, mas que na verdade não tinha esse valor todo. Com mulheres também, com bebidas também. Para resumir a história, ele gastou todo o dinheiro. Foi assaltado, ele viu que a cidade era muito violenta, foi assaltado, até que um dia ele ficou sem todo aquele dinheiro. E o que aconteceu? Ele começou a passar fome. Foi pedir trabalho a uma pessoa, se não me engano, foi numa chácara, foi num sítio, onde tinha uma criação de porcos. E o que aconteceu? Lá, ele foi pedir esse trabalho para que ele viesse a se alimentar dos alimentos do porco, das sobras dos outros, ou até mesmo das sobras dos porcos. E ele começou a se alimentar. Ali ele chorou, se arrependeu de tudo, e até que um dia imaginou: vou voltar para a casa de meu pai e vou pedir a meu pai que me dê um trabalho como um servo, porque no meu pai tem fartura. E isso ele fez. Ele foi, chegou lá na casa do pai, o pai o avistou de longe, ou os empregados o avistaram de longe. O pai fez uma festa. O irmão mais velho se sentiu enciumado, ficou com ciúmes porque o pai nunca tinha dado sequer um novilho para ele festejar com os amigos. Aí é onde entra a parte principal da passagem, da história. O pai falou para ele: meu filho, eu fiz isso porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Se a gente não tiver um entendimento do que quer dizer essa frase, o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e renasceu, começou a viver novamente ou a reviver. A gente vendo pelo meio espiritual, isso nos passa a lição de que quantas e quantas vezes nós morremos e renascemos. Quantas vezes a gente se perde e é reencontrado. Eu, por mim, muitas vezes já me perdi e muitas vezes já me encontrei. Mas a parte grossa, a parte da mensagem, o que ela nos quer dizer é que nós temos que ter um controle em tudo, principalmente nessa parte de dinheiro, de riqueza, porque muda um pouco do nosso pensamento, muda um pouco da nossa mente. É que nós temos que renascer todos os dias, porque todos nós precisamos sim renascer todos os dias. Nós precisamos viver, mas viver com a ligação em Deus. Não viver
com o pensamento apenas nos bens terrenos. Naquele negócio de que eu vou fazer o meu investimento, vou ganhar muito dinheiro, e muitas vezes a pessoa acaba fazendo o que aconteceu com esse rapaz. Ele se perdeu, mas foi reencontrado, e o pai, ao vê-lo, o abraçou, festejou, mandou colocar um anel no dedo do rapaz, mandou matar, na época, os melhores novilhos que tinha, para festejar. Por quê? Porque aquilo ali, aquilo que o filho dele tinha passado, serviu de lição para ele, como serve também de lição para todos nós. Quantas e quantas vezes a gente já viu dizer, ó, o mundo é um livro aberto, ensina quem não sabe ler. É verdade, porque ensina quem não sabe ler e ensina aos que sabem ler. E as lições do mundo é dessa forma, é de uma forma sofrida, sofredora. E nós temos que aprender. Assim como esse rapaz aprendeu que tinha tudo em casa, mas ele achava que não era o suficiente. Ele achava que não era o que dava para ele. Quantas e quantas vezes eu ouvi dizer, eu vou procurar fazer alguma coisa porque isso não é o que não é o que é para mim. Eu preciso de algo melhor, eu busco algo melhor, eu nasci para ter algo melhor. Certo? Todos, acredito que todos tenham esse pensamento de que merecem e de que nasceram para ter algo melhor. Mas muitas vezes esse algo melhor que a gente pensa que está no nosso futuro, está no nosso presente, está no nosso meio. Porque quer saber o que é vida lá fora, viva lá fora. Viva desamparado, viva sem ter alimento para comer, viva sem ter água, viva sem ter nada. Sem ter sequer uma pessoa verdadeira com uma palavra amiga que lhe diga, eu estou aqui com você. Porque enquanto você tiver algo no seu bolso, tiver algum dinheiro no seu bolso, você tem muitos e muitos amigos. Mas no próprio instante que você estiver praticamente, materialmente sozinho, ninguém vai chegar até você e dizer, meu amigo, agora é a minha vez de fazer por você o que você ontem fez por mim. É muito difícil. E assim como esse rapaz foi reencontrado por ele mesmo, nós precisamos nos reencontrar por nós mesmos. Porque a tentação, ela está no meio de todos. Assim como também a liberdade, o livre-arbítrio, o entendimento, a compreensão. E nós temos que nos focar no principal, que não adianta, que não vale nada eu ter a riqueza desse mundo e não ter sequer um pontinho positivo de bônus para o céu. E isso nos faz nos perder e também nos faz nos encontrar. Então, que essa pequena história do o filho perdido e reencontrado nos dá esse exemplo e que nós possamos trazer esse exemplo para dentro de nós. Nós reclamamos do que nós temos, mas tem outros que não têm nem isso. Nós reclamamos porque hoje nós já está com 3 dias que nós comemos um tipo de alimento, mas tem gente que não tem sequer nenhum dos dias esse tipo de alimento para comer. Reclamamos quando o sol está quente demais, mas tem gente que vive no frio, diretamente morre no frio. Ou seja, nós nunca ficamos satisfeitos com os bens que Deus nos dá, com o dom que Deus nos dá. Nós nunca ficamos satisfeitos. Sempre queremos que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo e da maneira que queremos. E é aí onde a gente quebra a cara. Assim como esse rapaz quebrou a cara e aprendeu. Ele achava que lá fora ele ia encontrar tudo, ele ia ser feliz, ele ia encontrar riqueza. Enquanto ele estava com algum dinheiro no bolso, no saco, ele tinha sim uma felicidade superficial através de outras pessoas que viam que ele tinha algo para gastar. Mas a partir do momento que viram que ele não tinha mais aquele valor, se afastaram e ele começou a ficar sozinho. E ninguém deu sequer alimento para ele, a não ser o restante de alimento dos porcos, do sítio. Até que um dia ele voltou para casa e foi festejado, foi feita aquela festa toda, porque ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e voltou a se reencontrou. Então, meus amigos, que essa pequena história sirva de exemplo para todos nós. Pense no que você deseja. Se você tem o desejo de viajar para encontrar uma riqueza lá fora, veja
que não adianta muitas vezes isso. Muitas vezes a riqueza que está lá fora está dentro de você e você não vê. Está na sua humilde casinha que você vive hoje atualmente e você não vê. Não está lá fora. Está dentro das pessoas que ali estão com você, que lhe aceitam do jeito que você é, que conversam com você do jeito que você é, e não simplesmente lá fora. Porque lá fora tem de tudo, você vai encontrar de tudo. Mas enquanto você não encontrar algo, você vai ficar no nada, até por muitos e muitos e muitos tempos. E muito não tem a sorte que teve esse rapaz de voltar para casa, porque não tem sequer a mínima condição para voltar. Então que isso sirva de exemplo para você, para mim também, lógico, principalmente para mim. Porque muitas vezes é como eu falei, quem é que não quer comprar alguma coisa para comer o melhor? Quem é que não quer ter o seu transporte? Todo mundo quer, mas foque no principal, que é Deus. Foque no principal. E se for para você ter alguma coisa, trabalhe do jeito que você trabalha. Trabalhe com honestidade, trabalhe direito e Deus vai lhe ajudar e vai prosperar. Mas não pense dessa forma como esse rapaz pensou, que viajando para outro canto, para uma cidade maior, ia encontrar essa felicidade. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Fiquemos todos na paz. Até um outro dia.